Eu sou o Pedro Martins, eu trabalho na Objet, sou consultor ágil e a gente está aí com a gente, como eu costumo chamar de Maier, mas pronunciei seu nome, Maier. É Wilhelm Maier. Aí como o pessoal fica aqui no primeiro nome, então desde quando eu comecei a trabalhar, o pessoal sempre me chama de Maier, e é como a galera me conhece aí. Beleza? Vou falar um pouquinho primeiro sobre a Objective, né? Objective Group, a gente tem mais de 20 anos aí entregando soluções digitais, governança, tecnologia, business to business. Então, tem dentro do grupo a Objective, a Itrush, a Code IT e a Eleflow, com mais de 300 colaboradores, e presenças em Chicago, Miami, Maringá, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. É uma empresa que iniciou em São Paulo, depois foi para Curitiba, Maringá e depois expandiu um pouco mais ali, Porto Alegre, Chicago, Miami, né? A gente agradece também o apoio do Percival, o Klaus Wusterfeld. Ele é um dos sócios da Objective e ajudou, inclusive, a divulgar aí o webinar. Então, a gente está dando esse retorno aí para ele. O Percival é uma forma mais simples e mais justa de definir os salários para o seu time. Quer falar mais? O Klaus, ele é um dos fundadores, né? Ele que começou com a Objective lá na garagem dele, né? Na verdade, na sala dele. E hoje ele tem essa plataforma, né? Muita gente pergunta como que a gente pode definir formas remuneradas, né? Mais justas, né? E voltado um pouco mais para agilidade. Então essa é a proposta dessa plataforma desse produto que ele está oferecendo, né? E aí, no final do webinar, a gente vai fazer o sorteio do livro Repensando a Agilidade. Então, quem tiver no final do webinar vai participar do sorteio. Então, tem que ficar até o final aí para ver o sorteio, para poder concorrer. Beleza? Manda ver, Maia. Beleza, pessoal. Então, para a gente começar um pouquinho antes de falar ágil em escala, né? O que é ágil, né? Geralmente o pessoal fala assim, ágil é Scrum. Será que isso é verdade mesmo, né? Geralmente a gente escuta em times de desenvolvimento também. Eu estou fazendo Scrum, então estou fazendo ágil, né? Ou quando está para iniciar um novo projeto, vem aquela pergunta, né? Esse projeto a gente vai fazer tradicional ou vai fazer em ágil, né? Então, por que a gente se faz essas perguntas, né? E é comum a gente também ver aí no mercado, a gente pergunta para o pessoal, e aí, vocês praticam ágil na sua empresa? Sim, a gente faz Scrum, né? O pessoal faz muito essa associação ágil e Scrum e a gente sabe que a agilidade é mais do que isso, né? Tem outros métodos e assim por diante. Uhum. E ágil em escala, né? Seguindo essa mesma linha de pensamento, será que a ágil em escala é o safe, né? Ou será que existem outras formas da gente escalar a agilidade? A gente sabe que nesses últimos anos aí tem um apelo bem grande muitas companhias vêm buscando a adoção desse framework na tentativa de escalar o ágil dentro da empresa. Mas a gente também se pergunta, será que o ágil pode ser escalado, né? Como é que a gente pode escalar agilidade dentro de uma organização, né? Porque geralmente a gente começa a atuar dentro dos times de desenvolvimento, então os times de desenvolvimento começam a adotar ferramentas práticas ou frameworks, né? Mas como é que a gente pode levar isso para uma organização inteira, né? Tem gente que fala que não, né? Que o ágil não pode ser escalado e pertence somente aos times de desenvolvimento. Tá? Tem outras linhas de pensamentos, né? E ferramentas também, frameworks, que falam que sim, o ágil pode ser escalado e eles dizem como que isso pode ser feito. Eu vou cair complementando, eu vejo todas essas discussões acontecendo, né? Desde do Scrum com ágil, o Safe com escala. A gente fala assim, só eu vou defender a escala, que eu falei, calma aí, amigo, você vai defender o Safe. A escala, eu acho que muita gente já está junto, já entende que a gente faz. E aí, mas a gente ainda vê alguma galera assim de velha guarda ou algumas outras pessoas que acreditam numa empresa mais flat, sem hierarquias. Então, assim, ágil não se escala, você na verdade muda a sua empresa para ela ser mais flat. E aí por isso que a gente jogou essa pergunta, né? O ágil pode ser escalado? Será que isso é uma coisa que a comunidade está puxando ou as empresas grandes estão puxando, né? O que a gente quer associar nisso tudo?
A gente começa fazendo todos esses questionamentos porque a gente quer que vocês entrem depois nas discussões, né? Nesse conceito de trazendo para das empresas puxar na escalabilidade, né? E o Business Agility, né? Quando as empresas começam a falar de negócio deles, como é que a gente escala o negócio, como é que a gente acelera o business da empresa para ter competitividade em mercado, né? Como é que a gente faz isso? Tá? E falando um pouquinho das ferramentas, né? A gente tem esse velho desenho aí, que acho que a maioria já conhece, eu já vi em algum lugar. A gente tem algumas ferramentas e frameworks, né? Então, dentro do Agile ali, a gente tem o Scrum, Scrum, XP, FDD, o próprio Safe, tá? Crystal, LES. Então, algumas desses métodos ou frameworks, eles são escaláveis, né? Outros nem tanto, né? Outros são para trabalhar mais na parte de times. E a gente também tem o Kanban ali, que trabalha com Agile e também bastante parte do Lean, né? Então, entrando num modelo um pouco mais prescritivo, né? O que é mais prescritivo, o que é menos prescritivo, né? A gente tem nessa escala aqui, né, os métodos como RUP, né, diz o que você fazer e como você fazer, né? Então você tem uma série de cerimônias, documentos que você precisa preencher, fases que você precisa atender. Então ele é bastante prescritivo em todos os processos, né? Então ele vai dizer o que você fazer, quando que você tem que fazer, quais são os inputs das reuniões, os outputs, tá? Voltando um pouquinho mais ali, a gente tem o XP, né, que é bastante usado para times de desenvolvimento, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui para frente, mas você tem lá programação em par, design simples, refatoração, uso de metáforas, né? Também junto com o Safe, né? Safe é bastante falado hoje em dia, então ele te dá lá todas as cerimônias, o que precisa ser feito, quais são os papéis, né? A gente observa aqui também, tá, que o Scrum ele conseguiu ficar nesse meio termo aí, né, entre o bastante prescritivo e o pouco prescritivo, e é por isso que a gente observa uma alta adoção do Scrum, porque quando você entra às vezes numa coisa que não é muito prescritiva, as pessoas não sabem o que fazer, como fazer, o que leva para a reunião. Então o Scrum conseguiu se posicionar nesse meio, né? E do lado menos prescritivo, né, a gente tem ali o Kanban e também o Flight Levels, né, que é um conceito, né. Então, apesar do Kanban ter algumas cerimônias prescritivas, né, tipo, você tem essas cerimônias aqui que você pode não fazer, mas a abordagem dele é comece sempre com o que você faz hoje, né. E aí você vai fazendo evoluções, melhorias evolucionárias no teu processo, né, para atingir as melhorias os resultados que você espera. Eu gosto muito desse desenho porque muitas vezes quando a gente está dando consultoria em alguma empresa, eles perguntam algumas coisas assim do tipo, a gente está aqui fazendo Scrum no nosso time e o que eu faço se o PO pedir para a gente trabalhar 200%? Assim, cara, o Scrum não chega a te prescrever exatamente isso. Isso aí você tem outras coisas que você pode se apoiar, como a própria CLT, como a convenção de trabalho, como as horas da empresa e assim vai. Então, as pessoas buscam muito esse nível de prescrição que vem lá do RUP, do PMBOK, e aí a gente não está falando que esse nível de prescrição é ruim. Tem outras ágeis ali, né? Tem o XP, a Objective é XPzeira, a gente foi por muito tempo considerado XPzeiro, que a gente começou dentro do ágil pelo XP. Então, e a gente entende o XP como uma metodologia prescritiva, principalmente por ele dizer, inclusive, que você tem que fazer o teste automatizado, que você tem que fazer o pair program, ele dá um nível de prescrição alto. Inclusive, ele que trouxe a questão da história, né? O Scrum, as outras metodologias que usam o modelo de história, pegaram isso do XP, né? E aí as empresas buscam muito esse nível de prescrição, tanto é que PMBOK fez tanto sucesso como gestão de projetos, toda a empresa criou a sua área de gestão de projetos como área de projetos, e o nível de documentação foi aumentando bastante, né? E aí, quando a gente vai para os níveis menos prescritivos, como o Kanban, Flight Levels, a gente começa a ver outras formas de você atuar, de você aplicar isso dentro da sua organização, né? Flight Levels, inclusive, não se chama de metodologia. As pessoas que dão os treinamentos, que desenvolveram o Flight Levels e que falam sobre o Flight Levels, falam que é um modelo de pensar, porque ele vai muito na linha de um pouco prescritivo.
né? Ele diz muito pouco o que você fazer, e sim a forma como você tem que pensar para você conseguir os resultados, né? E Isso aí aí. agora Vai lá, Pedro. a gente vai distribuir vocês em salas, né? Então, por cerca de 10 minutos aí vamos bater papo, eu e o Maier também vamos estar junto com vocês nas salas. E aí vocês vão poder falar um pouquinho, a gente tira dúvidas, fala e assim por diante. O Zoom vai fazer uma distribuição aleatória dessas salas. E aí, óbvio, bom senso e respeito é sempre bem-vindo na discussão. A gente tentar conciliar aí esse ambiente remoto, que está todo mundo ficando experiente aí com o isolamento social, a gente conciliar quem fala primeiro, dando a palavra um ao outro, mas também tendo o bom senso de que se você já está falando há um tempinho, dá uma pausa para dar um espaço para outra pessoa falar, e assim vai. Beleza? Guilherme, preciso colocar você como host de volta. Guilherme, vou te colocar como host, ok? Ok, Pedro. Tá aqui, achei. Quantas pessoas temos? Quantas salas a gente vai fazer? Vamos dividir em 2 salas? Acho que... Acho que Temos 2 salas 10 pessoas. Uhum. 2 salas. Aí eu vou para uma, o Maier vai para outra. Beleza. E aí, pessoal, não é obrigado a falar, né? Todo mundo fala, se tiver afim, ninguém é obrigado, mas a gente incentiva. Vamos trocar ideia, vamos bater papo. Pessoal que não falar não vai ganhar sorteio aí. Não estava na regra do sorteio. Não é Ficar até o brincadeira. final. Só um momento. O Juliano falava que ia ter um sorteio do Corsa, toda a apresentação. Do Corsa dele que ele tinha? Acho que ele fala isso por causa das festas juninas lá do interior, alguma coisa assim. O pessoal está organizando aí a sala. Maer, você leu o livro Repensando a Agilidade? Esse ainda não. É um livro que eu gostaria de ganhar o sorteio, né? Mas eu acho que se eu ganhar o pessoal não vai passar para outro. Mas está na minha lista aqui de to-do, né? Na verdade, hoje eu estou lendo outros livros, mas está aqui na minha lista. Mas eu vi a apresentação do Klaus, né? Eu não lembro em qual evento que foi, mas é uma metáfora bem interessante, né? Quando ele traz pela própria imagem, né? Então você tem uma organização inteira e você quer ser ágil a partir da TI, né? Dando alguns spoilers do livro, né? Então, será que a gente realmente está buscando agilidade? Será que a gente vai atingir a agilidade que a gente espera fazendo a melhoria apenas de uma parte do processo? É uma boa provocação. E aproveitando aí para a gente ganhar tempo enquanto o Guilherme divide a gente em salas, a gente não mencionou ali nos modelos, em escala, em nenhum momento a gente mencionou o tal modelo Spotify. O que você acha O modelo disso? Spotify vai dar treta. Existe esse modelo? Foi um livro, sabe? Como é que foi isso aí? Bom, eu não sei, né? Eu nunca achei referência de um modelo Spotify, a não ser aquele videozinho de, acho que 5 ou 7 minutos. Uhum. Mas se alguém souber onde é que está o framework, o modelo, o método Spotify, manda para mim que eu tenho interesse em conhecer um pouquinho mais. Eu estou falando do modelo Spotify porque muitas vezes quando as pessoas
falam de escala, o pessoal fala das squads, né? Que tá todo mundo criando squad para todo lado, basta ter squad e a squadificação de tudo, né? E o Scala parece que é só criar um monte de squad, né? E aí eu ouvi alguns relatos, assim, eu vi um relato do agilista que estava na época na Spotify, que foi lançado, que é o Henrik, que ajudou, inclusive, na divulgação do vídeo, daquele processo todo que eles fizeram. E ele falando assim, gente, aquilo foi só a forma como a Spotify definiu de dividir e os nomes que ela quis usar. A gente faz as mesmas coisas com outros nomes. A gente tem times, a gente cria a estrutura vertical e horizontal. Teve uma época no Brasil que estava muito famoso criar a estrutura vertical e horizontal. Eram as estruturas de guilda que o Spotify mencionou, né? Uhum. Ele também fala no vídeo que eles ficaram anos até chegar naquele modelo, né? Foi um processo de experimentação, né? De melhoria contínua. Foi aí que eles fizeram um vídeo, né? Tipo, como é que a gente está hoje. E esse disclaimer que ele fez depois, até ele mesmo conta, né? Assim, se você for olhar Spotify como é hoje, já é diferente do que é naquele vídeo lá, né? E aí eu vi um outro relato de uma pessoa que participou também de um tempo no Spotify. Ele está trabalhando agora na TI da Magalu e trabalhou na Spotify. E ele falou assim, cara, era só a forma como a gente falava, mas o mais importante ali daquele ambiente do Spotify era como todo mundo, como a cultura da empresa permitia você fazer experimentação, permitia você criar times, guildas, chapters e a forma como eles foram se organizando. E ele defendia muito assim, aquilo funcionou para uma empresa que tinha uma segmentação grande, um único produto com várias pessoas interligadas. E a gente vê cenários nas empresas bem diferentes, assim, com vários produtos, com vários cenários, e o pessoal tentando copiar exatamente o que foi feito ali no Spotify, né? E nem é um modelo, como a gente mesmo falou, é só a forma como uma empresa tentou aplicar a agilidade. Uhum. Eu conversei aqui com o Guilherme em paralelo, e aí a gente vai abrir o áudio para todo mundo aqui mesmo, na sala, por isso que agora já está para ver, inclusive, os nomezinhos de todo mundo aqui. Já pode abrir, Guilherme? Já pode todo mundo falar aí, todo mundo dar a sua opinião? Pode sim, todo mundo já está com acesso para poder falar. Então, eu vou deixar a pergunta aí para o pessoal. O que é ágil em escala para vocês, assim, para a gente começar esse bate-papo? Alguém está usando alguma coisa? O que vocês entendem aí? Ninguém quer se arriscar? O que é ágil em escala para você, mãe? O que é ágil escala para mim? A ágil escala é a safe, né? Não, vamos deixar um pouco o pessoal trazer a visão deles, aí a gente comenta na sequência. Acho que não tem resposta certa, não tem essa resposta errada, tá, pessoal? É questão de interpretação, eu tenho um ponto de vista, o Pedro tem outro ponto de vista, então vocês podem se sentir à vontade. Eu acho que vocês conseguem abrir o próprio áudio de vocês ou se não, levanta a mão, dá um oi no chat ali, a gente libera o áudio. Para algumas pessoas, eu já ouvi o pessoal falando que ágil em escala é tirar o ágil da TI, é passar o ágil para o resto da empresa como um todo. Alguém concorda? Bom, um exemplo que eu tô vendo, o Washington quer falar? Oi, Pedro, que eu acho que tá falando, tudo Manda. bom? Maia, Tudo. prazer. Um pouco Prazer. dentro do que vocês estão falando, como é que eu enxergo isso? Eu não acho que necessariamente tirar da TI, até falando por causa própria, é muito difícil você querer aculturar outros departamentos, com outros mindsets, com outras metodologias de trabalho, etc. Mas eu entendo que a ágil escala é muito mais você escalar dentro do seu próprio time de desenvolvimento, né? Você ter até pensando um pouco de Scrum, não ter times tão grandes, ágeis, mas você ter vários times e eles vão ter que trabalhar de forma integrada para poder entregar um produto, né? Ou trabalhar num produto que você já tenha fazendo melhorias, etc.
Legal, fazer um sincronismo ali, né? Uma gestão de dependências entre o que um time precisa fazer, o outro time. Muitas vezes a gente precisa fazer os dois times se conversarem, né? Uhum. Um time produz uma coisa, o outro time faz um complemento, ou tem alguma coisa que aquele primeiro time está dependendo. Tem um certo sincronismo que é necessário, aí é mais nessa linha, Washington? Exato. Entendo que é mais nessa linha. Principalmente quando tem interdependência, né? Que é bastante comum. Né? Até você, às vezes, está no time de desenvolvimento, e aí pensando no TI de uma maneira mais ampla, você pode ter um time de infra, você pode ter alguém fazendo DevOps, e essas coisas elas vão se cruzar. Vai ter a galera de QA. Então, de alguma forma, para ter uma harmonia, você precisa trabalhar, enfim, dentro do assunto que a gente está falando, um pouco dessa escalabilidade ágil, né? Para que tudo ocorra dentro do tempo que todo mundo gostaria, e principalmente com uma boa qualidade lá no final. Uhum. Legal. Alguém tem alguma experiência, alguma coisa relacionada a isso que queira compartilhar? Uma forma que a sua empresa fez, que está tentando fazer o ágil estar em mais de um time, tá aí, acho que o escalado ágil está muito nessa linha da gente colocar em mais de um time, né? Pelo que a gente está puxando aqui. Um exemplo que dentro de um dos clientes que eu trabalho hoje, né, é justamente nesse pensamento, né, a gente tem uma TI com mais ou menos 2.500 funcionários, né, dentro da área de TI, mais uma penca de times, e é justamente isso que o Washington falou, né, a gente tem um produto grande, né, ou mais de um produto, e como que vários times conseguem trabalhar nesse mesmo produto, então a gente precisa de certa forma, mapear dependências entre esses times e como que esses times estão se organizando, para que no final a gente consiga entregar uma funcionalidade lá em produção, né? Vou puxar você de novo, Washington, já que ninguém entrou. Tá? Qual a maior dificuldade que vocês estão tendo aí para conseguir fazer esse sincronismo? Olha, Pedro, mais especificamente, eu diria que realmente fazer, primeiro de tudo, é todo mundo acreditar na agilidade, né? Eu acho que primeiro é estudar, entender bem, tudo mais, mas acreditar, né? Porque existe ainda, mesmo dentro da TI, enfim, onde eu trabalho, mas conversando com parceiros de outros lugares, uma certa descrença, né? Principalmente quando você está ali fora necessariamente do time de desenvolvimento, né? De programadores, digamos assim. Então, ainda existe uma certa desconfiança de achar que é muito mais modismo ou qualquer coisa do tipo do que necessariamente dar resultado, né? Aí eu acho que tem uma segunda parte que é tirar aquela confusão de que ser ágil não é simplesmente desburocratizar tudo e fazer de qualquer jeito, né? Que muita gente cai nisso e aí gera essa descrença que eu falei primeiro, mas na verdade foi porque não foi feito da melhor forma ou com o melhor entendimento, ou até mesmo com a melhor ajuda, né? Para quem não tem internamente alguém que conheça bem, buscar uma empresa como a de vocês, para que dê apoio nisso e faça da melhor forma possível. E aí depois sim criar uma cultura, porque você precisa girar ciclos, né? Seja Scrum ou não, mas você precisa girar ciclos para que isso passe a ser realidade, para que possa mostrar resultado, inclusive para o time, né? Ágil, não só para fora do time com as entregas. E aí sim, eu acho que dessa maneira passa a se tornar realidade. Agora, falando de escalar, né? Eu estou falando no mundo muito do meu time, né? Eu sou supervisor da área de sistemas, né? Estou acima dos desenvolvedores. Então, para o meu time, isso é completamente já hoje, todo mundo entende, todo mundo gosta, e se você falar para mudar, os caras é capaz de querer mudar até de empresa. Agora, quando você começa a ampliar isso para as outras áreas da TI, como toda a parte de infraestrutura, ou toda a parte de operação, ou até mesmo do Service Desk, que também cabe, na minha opinião, para algumas aplicações, aí já é um pouco mais difícil. Né? E é natural que todas essas equipes trabalhem conjuntamente em projetos grandes dentro da empresa, né? Em diversos formatos. E aí é um pouco difícil levar essa compreensão, porque primeiro que você precisa vir de cima, né? Você precisa vir das pessoas que estão acima do time, ela primeiro acreditar,
para começar a formar e trabalhar isso com as pessoas da equipe. Então, se você não consegue, num primeiro momento, convencer essas pessoas que estão encabeçando os times, digamos assim, realmente fica mais difícil você descer. Então, eu diria que internamente na TI, a maior dificuldade, do meu ponto de vista, muitas vezes é isso. Tá, então, a maior dificuldade está no formato de trabalhar, assim, né? Porque se você puxou primeiro a questão do mindset, tanto para o ágil quanto para o Scala, eu acho que você puxou mais ou menos a mesma ideia, né? Você está mudando a forma de trabalhar e as pessoas precisam se adaptar e as pessoas precisam acreditar nesse novo formato de trabalhar. É muito nessa linha que você puxou? Isso. Fala, mãe. Juntando o que o Washington falou, né, do acreditar, né, geralmente uma dificuldade que a gente tem é a gente mostrar quais são os benefícios, né, que essas mudanças estão trazendo para a gente, né. E linkando isso já com a pergunta que o Alex mandou ali no chat, né, como é que a gente mostra, né, e como é que a gente atinge o C-Level, né, como é que a gente vai mostrar para eles os benefícios disso aí, né. E é uma pegada que o Flight Levels traz, né, de trabalhando na parte de times, né, no terceiro nível, como é que quais são as informações que a gente precisa coletar para subir para o middle management, e que essas informações também trabalhadas no middle management vão subir para o C-level, né, lá para o diretor da empresa, linkando toda essa estrutura hierárquica que a gente tem dentro das companhias, né. Então, a partir do momento que você tem teus indicadores, tem tuas métricas estabelecidas, tem teus KPIs, tuas métricas de negócio, né, e até as metas estratégicas, né, e todas elas estão relacionadas. A partir do momento que quando você começa a fazer melhorias dentro dos times de desenvolvimento, né, ou em outras áreas da empresa, né, você começa a observar se essas mudanças estão sendo benéficas ou não, né, através dos indicadores que você acompanha. Tá? Então, se você está fazendo alguma mudança e essa mudança está piorando os seus indicadores, você precisa rever. Tá? Mas se você está trazendo novas práticas, novas metodologias e esses indicadores estão melhorando, esse é o apoio, né? Essa é a ferramenta que a gente deve usar para falar com o middle e o C-level dentro das organizações. Né? É aí que vai dar força para a gente continuar trazendo novas mudanças para dentro da empresa. Eu corro muito com o Maia nesse sentido de atingir o C-level com números. Cara, leva número. Se você mostrar, ó, esse time aqui está entregando 10 coisas, está entregando 20 coisas, está conseguindo tanto de cliente, vendeu, fez tantas vendas, e você mostrar um crescimento com o uso do ágil, o C-level vai brilhar o olho e vai querer falar assim, agora eu quero isso aqui em todo quanto é lugar. É muito com número, né? E se você ainda puxar para a parte financeira, então, eu não falo logo a financeira logo de cara, porque muitas vezes a gente não conecta tão fácil com a parte financeira, depende do time, depende do produto, depende da situação que você está. Mas primeira coisa é número. Número qualquer time consegue puxar, né? E eu acho que se conecta um pouco com o que o Washington falou, assim, da crença, né? Se você transforma isso em número, em fatos, porque aí eu vejo, se a gente ficar em cima da crença, vai ter uma pessoa que acredita em uma coisa, outra pessoa que acredita em outra, e pode ser que eles nunca se entendam. Mas se a gente começar a puxar fatos, né? Números, assim, cara, mas eu fiz isso aqui e deu mais resultado. Tá aqui, ó o número. Olha só o resultado que a gente deu. Olha só quanto mais entrega a gente conseguiu. Você vai começar a convencer isso cada vez mais fácil. E aí uma outra coisa relacionada à crença a gente usa muita sopa de letrinhas. A gente usa muito termo, muito. Aí a nova forma de trabalhar tem uma nova forma, uma outra sopa de letrinhas, um outro convencimento que a gente precisa passar para as pessoas. Talvez se a gente simplificasse um pouco essa sopa de letrinhas, falar, cara, em vez de você falar throughput, você pode falar o quanto o time entrega, qual que é a quantidade de entrega por semana, quantidade de entrega por mês, ou talvez até em vez de usar lead time, você pode usar time to march, ou se não quiser falar em time to march, é tempo de entrega, quanto tempo a gente leva para fazer as entregas, nosso tempo está melhorando. Esse linguajar facilita, se você deixa ele mais simples, você atinge o C-level de forma mais fácil, você atinge um gestor de forma mais fácil, e as pessoas começam a perceber, tá, o que ele está querendo é só aumentar a quantidade de entregas. Então isso aqui eu vou ajudar. Agora você ele quer aumentar o tal do throughput lá, aí isso é coisa dele lá, não se envolver nisso não. Dificulta para o cara o saber usar esse linguajar assim.
Alguém tem alguma coisa aí que dá para colaborar na discussão? Algum outro ponto? Vou sempre puxar vocês, hein? Mário, acho que a gente vai ter que mudar a regra do livro, hein? Só concorre quem falar. Mas eu acho que tu até agora já levou, né? Mas isso que o Pedro falou do linguajar, gente, eu percebi na pele, né? Quando a gente está início de carreira, começando nessa área, geralmente a gente dá muito murro em ponta de faca, né? E daí a gente aprende também isso. E começa a utilizar o linguajar já que o pessoal está acostumado, né? Tipo, vamos fazer, eu quero planejar releases, vou fazer um MVP, não sei o quê. Não, cara, vamos usar Moscou, né? Que é uma técnica bem conhecida do PMI. Vocês conhecem o Moscou? A gente conhece. Vamos fazer ondas de entrega, isso mesmo, ondas de entrega. Faz a primeira onda, a segunda onda. Cara, usa o linguajar que a empresa já está acostumada, né? Então você já evita uma barreira ali de resistência, né? Utilizando o que a empresa e as pessoas já estão acostumadas a utilizar, né? Tipo, eu quero um status report do projeto. Beleza, você quer essas informações? Beleza, mas eu vou te trazer algumas informações a mais, né? Vou começar a te trazer lead time, vou começar a te trazer throughput, e você pode, como o Pedro falou, você pode adaptar esses nomes, né? Então, nesse mês a gente entregou 20 itens. Mês que vem a gente conseguiu entregar 30 itens. A gente está melhorando a quantidade de itens que a gente vem entregando, né? Então isso também ajuda bastante nesse processo de você vender a melhoria contínua, vender a agilidade dentro da organização. O que eu E aí, puxa, gostaria de... Opa, Ana, desculpa, Pedro. pode falar. O Alex está falando. Compartilhando um pouco aí do que o Maio falou, acho que, bom, estou trabalhando aí há 2 anos na Banks, né? E eu trabalho hoje num time que é composto aí por 6 equipes de TI, exclusivamente TI, entre desenvolvimento, DevOps, time de dados, Information Security e Cyber Security. Então, tem de tudo um pouco ali, né? E a experiência interessante de escalar a agilidade para dentro do Ebanks foi que algumas áreas de negócio identificaram a melhoria e as entregas que nós estávamos fazendo, mesmo com times mais enxutos, em média de 9 pessoas aí cada time desse. Então, eu vi essa oportunidade de levar a escalar a agilidade para as áreas de negócio e ajudar eles a montar o processo e fazer identificar o problema deles e ajudar eles a construir esse processo de entregas deles, né? E é bem nisso que vocês estão falando eu não usei buzzword, não usei Scrum, não usei Kanban, não usei... pessoal, como que vocês estão fazendo, identificando o problema deles e para a área de gestão de negócio foi bem interessante que eles viram o throughput ali, a vazão, a quantidade de entregas, né, de semana ou quinzenal que estava acontecendo, depois do acompanhamento e mostrando essas métricas, assim. Então, a área de negócio, isso foi bem interessante, assim, de mostrar para times que tinham uma alta demanda de itens, mesmo operacional ou negócio, né, sem CTI, e escalar a agilidade. Isso foi bem interessante, mas a dor maior é empresas tradicionais gostam de ver um report, gostam disso, né? E uma empresa que era uma startup e se tornou uma fintech agora, o dono, cara, se você falar em PMO, o cara fala, você tá louco, velho. Eu falei assim, velho, mas vamos gerar um reportezinho só que eu preciso de um report. Alex, eu quero, é o que o Pedro comentou ali, né? Cara, eu quero número, quero saber, no final das contas, o importante é resultado, seja ele financeiro ou o que melhorou no processo hoje, né? O que a gente conseguiu resolver de problema. Quando você fala essa questão do report, eu lembro sempre de um... Eu não lembro exatamente a pessoa que citou isso num podcast, que ele falou assim, cara, quando eu estava aplicando agilidade na minha empresa, eu tinha que alimentar os tigres.
Aí ele falava que se sentia dentro da empresa como o Pi dentro do barco, que é no filme lá, né? O Pi está dentro do barco, ele e o tigre, e aí o tigre pode comer ele tem que se afastar do tigre, e na hora que ele pescava, ele dava um pouco pro tigre para dar uma alimentada no tigre, porque senão o tigre ia querer comer ele, né? Se o tigre ficasse com muita fome. E aí o pessoal dentro da empresa, ele vai querer o report, ele precisa do report, ele tem decisões que ele precisa tomar, ele tem coisas que ele precisa descobrir do que está acontecendo dentro da empresa, não necessariamente ele tem tempo para olhar o seu board, para entrar dentro do time para saber o que está acontecendo, e a forma como ele conhece de ver as coisas é através do report, ou o report também mastiga tanto e passa tanta informação que dá para ele uma velocidade muito grande dentro do dia a dia. Então, cara, algumas coisas você vai ter que alimentar o tigre, você vai ter que fazer aquele reporte para alimentar a necessidade daquele momento, porque senão aquele tigre vai te consumir. Se você não der esse reporte, se você não der nenhuma informação, o cara vai vir para cima e vai destruir a sua iniciativa. Então, tem que ter esse equilíbrio mesmo. Mas eu queria conectar isso tudo que a gente falou com a parte de escala que, inclusive, você, Alex, puxou, né? A gente falou muito de trazer números, usar um linguajar um pouco mais comum. E aí a gente falou muito de agilidade, né? A gente puxar um pouco mais para o lado de escala. E aí essa parte do report é uma coisa que se conecta, que eu acho legal. E aí tem mais coisas que é relacionadas a alinhamento, né? Eu acho que quanto mais a gente fala de ágil em escala, mais o potencial de alinhamento precisa ser feito dentro da empresa. Aí eu estou falando de alinhamento de várias formas. O report é uma, sim, mas a gente tem outras coisas assim como quais são as prioridades, né? A prioridade que está vindo desde lá de cima do C-Level, que aí você quebra, e aí o pessoal está acostumado muito a falar de programas, projetos, atividades, né? Que aí e remete ao tradicional disso. Como que a gente vai puxar isso para o ágil? Como que a gente consegue falar para o cara, tá, o que você precisa? Qual que é a visão? Qual que é o propósito que você tem? Que a gente vai quebrar isso em produtos, que a gente vai chegar a isso em atividades. A gente também precisa entender isso e fazer esses alinhamentos. Uma das coisas que a gente tem visto que tem ajudado bastante essa parte de alinhamento é o uso de OKRs, né? com objetivos, e aí puxa uma linha muito do Business Agility, né? De que a gente está conectando o cenário como um todo. Outra coisa que a gente vê ajudando nesse alinhamento são os flight levels, que o Maier citou, porque aí você tem coisas que são tratadas a nível estratégico, que descem o nível, que até chegar no nível operacional lá embaixo, você consegue fazer esse nível de alinhamento bem forte dentro da empresa. Esse alinhamento é uma das coisas que a gente vê essencial dentro do escalado, né? Eu posso Manda. falar mais um minutinho aí, vai. Manda lá. No Nubanks a gente usa tipo OKR, tá? Tipo OKR. A gente chama de Wave lá. OKR eu tenho entendimento que é o estratégico falando das necessidades e o operacional subindo com as ideias, né? OKR eu entendo macro nível assim. No Nubanks a gente utiliza lá um nome padrão também, uma palavra nossa lá, chamada Wave, que não vem do estratégico, vem do operacional. Então, a parte operacional traz as iniciativas, as ideias para resolver problemas internos, externos, melhorias ou sempre benefícios, né? Uhum. Hoje, qual que é o problema que eu vejo nesse item como igual quando a gente coloca o flight levels ou até mesmo no KMP lá, no KMP2 que a gente consegue colocar estratégico e operacional, sempre está vindo, indiferente do modelo flight levels ou lá no KMP, coloca que o estratégico sempre está dando pelo menos as diretrizes, assim, sabe? Esse é um item que até uma missão que nós temos para tentar resolver, de não burocratizar o negócio, continuar a empresa sendo ágil, mas como dar visibilidade que o time de marketing tem uma iniciativa super importante, que essa iniciativa também ela se decompõe com o time financeiro, com o time contábil, e que também vai ter algumas melhorias na área de TI, assim, sabe? É esse que é o maior desafio que nós temos lá, que se vocês puderem me ajudar a dar uma luz, aí eu fico muito agradecido. Geralmente a gente acha que as definições estratégicas vêm só do nível estratégico, né? Mas já trabalhei em organizações
onde a organização abria para o operacional, porque é o cara que está no dia a dia, né? Quem está no operacional dia a dia sabe as dores que sentem e consegue também identificar oportunidades para a empresa. Então, eles abriram para que o pessoal do operacional levasse para o estratégico essas visões de soluções, de novos produtos, de que eles podiam melhorar. Então, de tempos em tempos, eles tinham essas reuniões, né? E isso era tratado junto com o estratégico, o pessoal mostrava qual que era o objetivo, qual que era o potencial de ganho, que problema que eles iam resolver com aquela iniciativa. E isso, o pessoal do estratégico fazia a reunião e, cara, aprovava ou não aquela iniciativa, né? Então, o próprio estratégico comprava aquelas iniciativas que o pessoal lá de baixo gostaria de fazer, com base em justificativa de retorno de investimento, né? Então você não fica no clandestino, né? Geralmente a galera fica, eu quero fazer um negócio aqui, mas não tem abertura, a empresa não vai deixar, ou sei lá, não consigo investimento para fazer isso. Então a própria companhia abriu, deu essa abertura para que a galera levasse as ideias e iniciativas que eles tinham, né? Justificasse a importância disso. E aí o pessoal colocava no roadmap e mandava tocar a iniciativa, né? Isso tudo está numa linha de priorização em vários níveis, né? A gente também fala de retroalimentar, ou seja, você pegar a informação lá do operacional e trazer para o estratégico. Na parte de sistema também, né? Na hora que você coloca algo em produção, você pega o feedback do cliente e você retroalimenta o sistema. E isso no escalado é você entender lá do operacional o que está acontecendo e trazer para o estratégico e você fazer isso ser cíclico, né? Isso você vai ter que puxar uma linha muito forte de informação dentro da empresa, de mostrar a opinião do cliente, customer centric e assim. E aí você tem várias coisas que ajudam você. A parte de design está crescendo tanto, na minha visão, é porque ele consegue traduzir isso, né? Ele traduz para o estratégico o que está acontecendo lá na visão do cliente, qual que é a experiência, qual que é o foco. Ele traduz bastante disso para as pessoas que estão tomando decisão. E a gente tem que achar mais formas de traduzir isso, mais formas de gerar esse alinhamento. E aí, não sei quantas pessoas conhecem Flight Levels e de Kanban do que a gente estava falando, mas o Flight Levels puxa muito uma linha de que você tem o controle estratégico, que isso desdobra para o tático e que depois desdobra para o operacional, mas não necessariamente só na linha descendo, você também pode ter ela subindo, isso depende dentro da sua organização, você faz uma arquitetura em cima disso, né? E aí ele defende que o nível operacional você conecte os times, né? Você entenda as interdependências entre os times, mas no nível operacional você consiga ver essa relação, os gestores conseguirem entender onde que estão essa relação aqui embaixo. E aí para o nível estratégico os diretores entenderem as relações entre isso tudo, né? E aí puxando a linha do que a gente estava falando de alinhamento, como que o SAFe puxa essa visão de alinhamento, né? Como que ele tenta sincronizar isso, e a Ju falou, assim, tento equilibrar aquela ideia de marketing que pode ser legal, aquela de TI ao mesmo tempo, qual das duas que eu escolho. O SAFe puxa essa visão de trimestralmente você analisar fazer o seu planejamento, né? E aí tem algumas coisas que a gente pode até entrar em discussão, tipo, mas o SAFe tem um desperdício muito grande, junta muitas pessoas. Eu não estou entrando nem muito nesse ponto, não quero entrar na polêmica de colocar 300 pessoas numa sala como você faz. Eu acho que aí cada um aplica da forma como achar melhor. Mas você ter um momento de sincronismo organizacional de 3 em 3 meses, onde você faz com que todo mundo saiba o que a gente vai fazer nos próximos 3 meses, isso gera um alinhamento estratégico muito bom. Tá? E aí use essa ideia de várias formas. Não é só o SAFe que prega isso. A McKinsey, por exemplo, prega uma reunião de KBR, que eles chamam de Quarterly Business Review. Que aí você vai fazer os seus gestores, de 3 em 3 meses, fazerem uma reunião e revisar tudo o que está acontecendo de tempos em tempos. São ideias similares, mas cada um vai aplicando, puxando um pouco para cada modelo, né? O SAFe puxa para um modelo de sincronismo entre times ágeis, e a McKinsey puxa para um nível estratégico de você alinhar, inclusive, diretores, C-level e assim por diante. Por que não aprender desses dois e entender que você fazer planejamentos de 3 em 3 meses
são interessantes, mas ao mesmo tempo não vamos esquecer a agilidade. Vamos rever esse planejamento a mês, ou ao final de cada sprint, ou ao final de cada cadência, dependendo da metodologia que você usa, para você validar se aquele planejamento, aquela ideia que você está puxando está coerente. E aí você começa a ter esses alinhamentos estratégicos e as pessoas começam a entender umas às outras. Se você gera essa cadência, cara, de 3 em 3 meses eu sento os meus gestores para bater um papo, para a gente ver o que tem. Aí de 3 em 3 meses você tem a oportunidade de trazer essa coisa do marketing que ele falou, trazer aquela coisa da TI que o cara falou. E aí constantemente a gente avaliou isso do marketing pior dessa vez, mas agora com essa mudança da pandemia, isolamento social, isso aqui ficou bom. Vamos colocar isso em prática? E aí as pessoas vão constantemente se entendendo em qual é a estratégia da empresa. É muito importante as pessoas entenderem a estratégia da empresa para elas formatarem essas ideias também melhor para a empresa. Porque tem vezes que o cara tem ideia sensacional, mas ele puxa para uma linha que não é a estratégia da empresa. Se ele formatasse a ideia para uma linha estratégica melhor, aquela ideia poderia ser aceita. E aí, quanto mais você faz esse ciclo de alinhamento estratégico, melhor você gera esse alinhamento na empresa como um todo. Beleza? Vamos voltar lá para a apresentação? Guilherme, nem vou pedir para mexer aí com o pessoal e tudo mais, como poucas pessoas falaram, a gente mantém aqui, porque daqui a pouco a gente vai querer bater mais um pouquinho de papo e permitir vocês tirarem alguma dúvida. Então eu já vou tocar desse jeito aqui mesmo, só peço o pessoal deixar no mudo e a gente vai voltar aqui para a apresentação. Quer falar alguma coisa, mãe? Vai falando aí. Não, pode voltar lá. A gente está chegando no nosso tempo, né? A gente provavelmente vai estender um pouquinho mais. Mas como previsto era de 1 hora, quem precisar sair, fique à vontade. Mas a gente vai. Você vai ter que antecipar o sorteio. Vamos lá, eu vou falar bem rapidinho. Isso aqui é um exemplo nosso da Objective de escalando a agilidade com XP e Kanban. Né? A gente, como eu falei para vocês, a gente é XPzeiro. A gente começou lá atrás com técnicas de XP, que elas estão mencionadas aqui. E aí, juntando isso com um quadro Kanban, o que a gente teve aqui nesse cenário? A gente tinha um backlog compartilhado entre vários projetos. Então, aqui a gente tem... cada bolinha vermelha... 12 projetos aqui diferentes. Cada bolinha dessa aqui era um projeto. Isso. E aí, esses quadradinhos na frente definiam a carga que a gente dava para cada projeto. Assim, a gente vai dar mais esforço para esse projeto ou para esse outro projeto. Então, essa bolinha laranja aqui, ó, que é a Oi, tinha mais carga do que os outros projetos, porque a gente dedicava mais tempo ao Oi no nosso trabalho. Né? E aí, vários times aqui puxavam as coisas. Né? Cada nome mais escurinho aqui, ó, tem o time do Hermes, o time do Gara, o time do Heron, eram vários times, e cada time já sabia assim, cara, eu conheço do Oi, então vou ficar só puxando Oi. Mas esse é um momento que a carga fechou do Oi, então tá, vou aprender um outro projeto aqui, vou pegar o projeto da Copel, por exemplo, era um dos projetos que a gente tinha. E aí vamos supor que o time do Heron só atendia Oi, a carga fechou com os outros times e alguém do time dele precisa puxar uma nova tarefa. Ok, vamos aprender Copel. E a gente começou a gerar isso, compartilhamento de conhecimento, e a gente usando técnicas de XP, de Collective Ownership, Standard Coding, e assim vai, a gente conseguia fazer todo mundo trabalhar em conjunto. É uma outra forma de sincronismo. A gente não puxava um sincronismo entre onde cada time tinha a sua sprint, aí depois a gente verificava a dependência, não, a gente sincronizava os times de uma forma muito forte. Isso aqui é bem diferente do que a gente tem visto o mercado discutindo, por isso que eu trouxe de exemplo para vocês. Né? E aí o limite de WIP através de cada um só poder puxar um card, a gente fazia muito pair programming, aí o controle de cargas entre os projetos e sempre com um controle de qualidade bem forte. Né? E aí só alguns números do que a gente fez aqui, né? A gente escalou de 14 para 120 membros ali, todo mundo usando o mesmo board, era 100% de pair programming, ou seja, as pessoas sempre trabalhavam juntos, então a gente contratava de dupla, vamos iniciar uma nova dupla, a gente contratava 2 pessoas e assim ia crescendo os times. Né? E aí no início praticávamos Scrum, depois a gente foi para uma linha de escalado XP com Kanban. Quando a gente praticava Scrum já tinha XP embutido, né? Mas era muita linha de sprint, por isso que a gente citava como Scrum. Né? Nesse meio tempo a gente chegou a falar que a gente praticava Scrum sem sprints, aí depois virou um XP com Kanban. E nesse tempo a gente construiu mais de 40 mil testes funcionais
automatizados, então são testes end-to-end, não são testes unitários, são testes que desde o início de um usuário pedir alguma coisa até validar aquele resultado acontecendo. Pegando desde o início até o final, a gente teve um aumento de 6 vezes a produtividade, melhorias de qualidade, quanto tempo a gente gastava em bug. 40% do tempo a gente chegou a gastar em bug no passado, depois a gente passou a gastar só por 12% do nosso tempo em bug. Uma previsibilidade de 100% e um turnover de apenas 1%. Esses números estão em inglês porque a gente vai fazer essa palestra na XP, na conferência XP, que vai acontecer semana que vem, um evento internacional, e a gente vai falar sobre isso, né? E aí a Code IT, que também é uma empresa do grupo, a gente também aplicou esse mesmo cenário e também tivemos números similares, né? E aí, como está muito similar ao outro, eu já vou passar aqui para a gente falar um pouquinho. E aí hoje, como que a gente faz isso dentro das empresas, né? E aí aqui é um modelo que a gente usa que está muito para o lado do pouco prescritivo, naquela reguinha que a gente colocou. Quando a gente faz uma consultoria hoje nas empresas, a gente usa esse modelo que a gente chama de Agile Transformation Flow, onde a gente faz primeiro um assessment para entender o cenário daquela empresa, traça um roadmap de melhorias e aí passa a ter um ciclo menor, que é um ciclo de times, um ciclo dentro de áreas, né? A gente escolhe um set de práticas, treina, aplica aquilo nas squads e volta. Aplica um novo set de práticas, educação, execução junto disso, fazendo retrospectiva, mensurando, adaptando e assim vai. Depois de 3 meses, a gente faz uma retrospectiva organizacional, replaneja e volta de novo, né? E aí alguns pontos que a gente puxa, né? Times, atuação em times ou squads, automação em todo o máximo nos processos, abordagem evolucionária, a gente busca muito a evolucionária e não a revolucionária, mas a gente sabe que tem certos momentos que é interessante ter uma revolucionária, mas são raros esses momentos, então a nossa constância é mais em cima da evolucionária. A arquitetura de software é essencial e a gente entende isso como intrínseca dentro dos times, o time tem que entender da arquitetura do software. Decisão sempre orientada por métricas, e a gente tem aqui coaches tanto a nível de projeto quanto a nível de vários times, agilidade, Agile Coach é só para a gente mencionar que atua em vários momentos, né? E algumas armadilhas que a gente tenta fugir, né? O Agile by the Book, a gente mencionou inclusive no bate-papo, que a gente incentiva a sair um pouquinho do linguajar, né? Não praticar só o by the book, e a abordagem revolucionária pode ser um problema, e a Agile como fim, o objetivo não é ser ágil, né? Aí, ressaltando aqui, a gente faz mais ou menos uma semana com 7 práticas, de 1 a 6 semanas essa aplicação, de 3 em 3 meses essa retrospectiva organizacional, sempre orientada à métrica, sempre baseada em números. Foi o que a gente mencionou também de como levar isso para o CEO. É basicamente... Só um pouquinho, Pedro. Pode falar. Basicamente 2 ciclos de PDCA, né? A gente tem um ciclo PDCA aqui menor, né? Que ocorre basicamente dentro dos times ou dentro das áreas. Mas a cada 3 meses a gente faz um PDCA maior também para verificar como é que anda a estratégia dessa transformação, né? Como é que a gente está escalando isso, como é que essas mudanças aqui embaixo estão impactando as mudanças lá em cima, né? Então, a gente trabalha aqui basicamente seria como se fosse 2 níveis, né? Mas a gente pode, se tiver 3, 4, 5 níveis, a gente você redefinir, né, a cadência dessas reuniões e aí você consegue fazer isso também atendendo quantos níveis forem necessários. E aí a ideia seria a gente voltar para a discussão, para a gente discutir aqui quais problemas você pretende resolver com a Agile em escala. E aí, como já estamos todo mundo em sala, eu já vou puxar aqui para o final para a gente entra nessa discussão e depois faz o sorteio do livro, beleza? Deixa eu voltar aqui para a gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa que a gente possa conversar sobre esse processo aí de colocar a escala nas empresas, né? E aí, alguém quer mencionar alguma coisa? Eu gostaria de só acrescentar 2 palavras ali, que é quais os problemas que eu estou tentando resolver em escala. Por que escalar agilidade dentro da empresa, né? 2 palavrinhas, a visibilidade de todos os projetos, iniciativas, melhorias, demandas, produtos que a empresa possui. Acho que uma ponta não sabe o que a outra ponta está construindo, então isso é ruim. Então, o primeiro problema é a visibilidade e o segundo é a comunicação. Eu acho que comunicação, eu sei que é o calcanhar de Aquiles pelo menos da maioria das empresas que eu já trabalhei, essa não
não é a primeira e não será a última, né? Mas acho que o porquê de escalar agilidade visando resolver dois problemas. Visibilidade do todo e comunicação, tá? A comunicação acho que vai ser um problema eterno, viu, cara? Verdade. Comunicação. Até tinha uma imagem lá que falava assim, problemas que a gente tem na implantar metodologias ágeis, né? E a primeira lá era comunicação, aí tinha lá orçamento, tinha vários outros problemas. Daí você perguntava assim, o quanto comunicação não está influenciando todos esses outros, né? E realmente é onde a gente mais falha e acho que a gente vai continuar falhando por muito tempo ainda. Mas exatamente como o Alex falou, né? Que problema é que a gente quer resolver escalando ágil, né? Tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado quando a gente quer escalar ágil, é justamente para não escalar os problemas que a gente já tem hoje, né? Então, geralmente você tem problemas dentro de times não resolvidos ainda, né? Não, problemas estruturais, problemas processuais, e aí quando que você quer levar isso para um nível de escala, você está levando isso também exponenciando todos esses problemas que você está tendo, né? Então, uma dica que eu dou é deixe redondinho primeiro dentro dos times, né? Entenda como é que todos esses times funcionam, se conversam, para daí você começar a subir para o próximo nível, depois para o seguinte, né? Senão você vai querer tirar informações do nível operacional e levar para o estratégico, cara, não vai dar certo, né? Como a gente já está estourando aí o tempo, eu ia sugerir para a gente fazer o sorteio e aí quem quiser ir fazendo perguntas, fique à vontade, a gente continua aqui para bater papo. Mas aí, Guilherme, Isa, vocês apoiam a gente aí na parte do sorteio? Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, desculpa, eu tive um imprevisto, não consegui começar aqui com vocês, então eu tô aparecendo agora para agradecer o Guilherme que me deu esse suporte, agradecer vocês de estarem tocando aí, e eu vou compartilhar minha tela então para a gente fazer o sorteio, tudo bem? Beleza. Então, eu coloquei aqui o nome de todos vocês que estão participando. Não briguem comigo, o pessoal da Objective, eu acabei removendo vocês, porque não era justo vocês ganharem o livro. Então, eu vou aqui sortear um nome dessa lista, tá bom? A gente entrou aqui no site sortear.net, então, vamos lá. Renato. Renato, você tá aí? Dá um oi aí pra gente, por favor. Se o Renato não der oi, roda de novo o negócio? Eu vou dar de novo. Renato Souza. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu acho que não tá, hein? Eu acho que não torcendo, tá. né, Alex? Pode rodar, por favor. Então, ó, joguei todo mundo aqui de novo. Dessa vez eu já vou tirar o Renato, que não tá aqui participando. Vamos lá. Nem vou colocar o nome aqui, que vocês já... Eu mandei no chat, inclusive, pro Renato, ele não respondeu. Rodolfo. Rodrigues. Rodolfo. Ó, Rodolfo mandou no chat, estou por aqui. Ah, legal, então, parabéns. A gente vai entrar em contato com você, que bom. Nós vamos entrar em contato com você para comprar esse livro. Vai ser um livro online, então ele vai chegar aí no Kindle para você. Parabéns. E eu vou... Depois eu converso com você, passo por e-mail, a gente já vai estar realizando essa compra aí e dando andamento aí no sorteio. Obrigada, viu? Valeu. Pedro, Meyer, palavra aí para vocês. Valeu. Valeu, Isa. Como tem o cadastro já do Rodolfo, você toca com ele, né? Toco sim, já Então, tenho beleza. as informações aqui. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser trocar um pouco mais de ideia aí do Ágil em Escala, qual problema vocês estão tendo, o que vocês podem, eu e o Mayra, a gente ainda está disponível. Eu sei que o horário já passou, e aí é mais para estamos nos colocando à disposição aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa.
E aí, gostaram? Não? Faltou falar alguma coisa? Pode mandar só no chat assim, fala de tal coisa, a gente fala. O pessoal tá com vergonha de falar. Tá até mais fácil de falar esses dias, não tá nem na mesa do trabalho, assim, tipo, o chefe não vai olhar assim, tá participando do webinar enquanto tá trabalhando. O Alexander mandou aqui no chat, parabéns pela iniciativa e obrigado pela consultoria. Então, Valeu, legal, Alex. Depois dá um feedback pra gente aí se alguma das dicas que a gente deu ajudou você lá nas iniciativas clandestinas lá. olha, o Rodolfo mandou aqui, ó. Eu gostei bastante por estar me confirmando suspeitas que eu tinha e pegar dicas no meu desafio, que é implementar processos ágeis no meu time, que não é de desenvolvimento, mas sim de suporte. Legal, Rodolfo. Uhum. Equipe de suporte, a gente percebe uma possibilidade grande de trabalho com Lean, com Kanban, com uma visão mais de fluxo, né? E aí, puxando para a escala, que é o assunto do webinar, o Kanban, ele fala que basta fazer mais Kanban para você escalar, né? Tanto é que a gente colocou ali 120 pessoas num quadro Kanban, todo mundo junto, como o exemplo que a gente deu para vocês. E aí ele puxa muito como serviços compartilhados, diferentes serviços compartilhando o mesmo ambiente e interagindo entre eles. Eu acho que vale muito aí puxar uma linha dessa no seu dia a dia. Uhum. Dá uma estudadinha se você precisar de ajuda aí, conte com a gente também. Mais alguém quer citar aí a área, o local e a gente possa dar alguma dica? Valeu, Alex. Acho que é isso aí, Pedro. A gente pode encerrar então, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, ou entrar em contato com a Objective, a gente está aqui para ajudar vocês também nesse processo. Se quiser mandar um feedback para a gente, pode mandar aqui no chat de o que você achou do webinar. Se quiser mandar nas redes sociais também, procura o Pedro também, Isabela, o pessoal do Objective aí, a gente está aberto para receber esses feedbacks e para sempre trazer, né, conteúdos para vocês da melhor forma possível, né? Isso aí. Muito Isso. obrigado a todos. Parabéns, meninos. Obrigada aí aos participantes e a gente fica à disposição. Valeu, Isa. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.